Olá, bom dia meninos, tudo bem com vocês? Olha só, nós vamos começar hoje uma aula de História e eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 352. Lembrando que quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe seu like, faz tudo aí para ajudar teu professor, tá? E vamos começar o nosso assunto? Olha só, preste atenção. Assunto de hoje: minha família e suas histórias. Minha família e suas histórias. Presta atenção no que nós iremos estudar. Você conhece a história de sua família? Você aí que está sentado, que está com o celular na mão, me olhando, você conhece a história da sua família? Então olha lá, tudo que vivemos com nossos familiares faz parte de nossa história de vida. Gente, a tua família, a sua família, ela tem uma história. Se você chegar com o seu avô, com a sua avó, eles vão te contar coisas sobre aquilo que marcaram na sua família, com seus pais, né? Então, você pode se informar sobre a história. Tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que seus pais viveram, faz parte também da sua história. Então, olha lá. Então, aquilo que você está vivendo hoje também, isso faz parte da sua história. Olha, cada família tem costumes e tradições diferentes. Por exemplo, há famílias que se encontram aos domingos, outras jantam durante a semana. Veja que a família, o que faz parte da história de uma família? Os momentos, gente. Os momentos que você vive com sua família vai fazer parte da sua história aí colocada dentro desse meio em que você vive. Tudo bem? Então olha só, existem famílias que elas são um pouco diferentes, os costumes podem ser diferentes. Existem famílias que se reúnem durante os domingos, todos os familiares, os filhos se reúnem, faz aquele almoço, aquela alegria. Existem famílias que se reúnem todo dia no almoço ou na janta, mas se reúnem para confraternizar, para se alegrar, e isso faz parte da história de cada um, de cada família. Tudo bem? Tá dando para entender como é interessante e importante esse meio que você vive? O meio que você vive vai contar muito da sua história, vai contar muito daquilo que você vai passar para os seus filhos e os seus filhos vão passar para os netos. Olha só, os filhos vão passar para os seus netos. Olha só, isso é muito interessante. Continuando, no tempo dos meus avós, como é que era no tempo dos teus avós aí, hein? Me fala, já perguntou para o teu vovô? Como é que era lá no seu tempo, aquele brinquedo? O senhor tinha PlayStation? O senhor tinha, que mais? Celular? iPhone? Tablet? O que o senhor tinha? Vô, para o senhor se divertir? O senhor se divertia como, vô? Aí o teu avô com certeza deve olhar para ti e falar assim, ó: um peão para mim já era de suficiente para me divertir. Uma peteca já era suficiente. Olha como as coisas mudam, né? Para você ver. Como é que era a vida dos nossos avós, hein? Você já pode perguntar aí para eles. Você já imaginou como era a família do passado? Lá da época dos seus avós? As famílias do passado também tinham o hábito de se reunir para fazer atividades juntas. Com certeza, não pense que é só as famílias de hoje que têm alguns hábitos. As famílias do passado tinham hábitos, a maneira de viver poderia ser um pouco diferente da habitual, mas eles tinham hábitos de se reunir à mesa, almoçar junto, e até tinham um respeito maior. Você percebe que naquela época, lá dos seus avós, o filho tinha um respeito extremo com o pai. Se o pai falava, o filho lá obedecia, né? Como o tio Daniel está falando, os brinquedos eram diferentes, a maneira de viver era diferente. Antigamente, você pode dizer, até perguntar aí pro seu avô, para sua avó, as pessoas antigamente, né, pelo menos aqui onde nós vivemos, elas sentavam nas frentes das casas, ficavam olhando os filhos brincando na rua, né? Isso acontecia, acho que deve acontecer. Se acontece hoje, dificilmente nós conseguimos ver, porque hoje em dia como é que tu brinca? Trancado dentro de casa, né? Trancafiado, lá no teu quarto mexendo no teu celular, não é verdade? Fala aí. Então antigamente, mas era assim, era diferente um pouco, mas as famílias do passado também tinham os seus costumes. Continuando,
Com o tempo, algumas famílias mantiveram os costumes, outras adaptaram e substituíram de acordo com o atual modo de vida. Aqui no teu livro, você percebe que tem uma imagem de uma família do passado e de uma família mais atual. Você percebe que a família do passado, todos estavam reunidos na frente de um rádio, né, para ouvir a rádio, uma rádio. Hoje em dia não. O que as famílias podem se reunir na sala para ver televisão, né? Já é diferente. Você antigamente não tinha nem televisão, as pessoas se reuniam ao redor de um rádio para ficar ouvindo, às vezes tinham até novelas que passavam ali no rádio. Olha que interessante, né? E também, mas hoje acontece o que? Tem a televisão, né? A tecnologia avançou e as pessoas têm condições aí de se reunir para ver as imagens e tudo mais que passam na televisão. Tudo bem? Fácil esse assunto, né, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Ele é simples. Mais um detalhe. Eu quero que você preste atenção lá no teu livro, que tem as fotografias. Olhe uma família antiga e olhe uma família atual. Veja um detalhe. As famílias antigas, elas eram mais numerosas. As atuais, elas nem sempre são tão numerosas assim. Às vezes são um filho, 2 já é muito, 3 é demais. Na verdade, 1, 2, 3 é demais. Mas antigamente as famílias eram bem numerosas. Dá uma olhadinha lá na imagem que está lá no teu livro. Olha os familiares da época antiga e olha os atuais. Isso tudo marca com certeza a nossa história. Você pode perguntar até para o teu avô quantos irmãos ele tem, né? Ou quantas irmãs e tudo mais. E você vai ver que às vezes o número é muito grande. E às vezes você que está em casa me olhando, se você não for filho único, você às vezes pode ter no máximo mais um irmão ou uma irmã, ou 2 irmãos aí, né? Quem sabe? E já é uma quantidade grande para os dias atuais, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido o assunto. Beijo do teu professor, um abraço, fui!